Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao programa Os Antifrágeis. Vamos entrando devagarzinho, vai pegando o seu lugar, não sai daí, o programa hoje está super especial. É o segundo programa da terceira temporada. Eu tô aqui com o Richard. Tudo bem, Fala, Richard? Como é que tá? Tudo jóia? Tudo ótimo. O programa da semana passada muito bom. Muito bom. Todo mundo adorou. Sucesso, né? Já voltamos aí como primeiro lugar líderes de Infomani, audiência, né? Muito legal. Muito legal, estamos super satisfeitos. Você que está acompanhando aí, você que é do grupo do Face, já vai deixando o seu recado, já vai fazendo a sua pergunta. Hoje a gente tem um programa super especial. O assunto de hoje diz respeito a investimentos e diz respeito também à realidade do funcionamento do mundo, a complexidade do mundo moderno. As pessoas não estão entendendo muito bem como é que as coisas funcionam, mais ou menos por aí. Acho que a galera já entrou no programa, então vamos começar, né? Vamos lá, né, Rocha? Legal, então começa, tá valendo. Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada de Os Antifrágeis. Hoje é quarta-feira, dia 18/7, são 4 da tarde, aqui na Faria Lima, nos estúdios da Infomani. E eu tô aqui com o super economista Richard Rintemban. Richard, o que a gente vai falar no programa de hoje? Qual que é o assunto? No segundo episódio, a gente vai mostrar como a maioria dos investidores não sabe como funciona o mundo real e acaba recorrendo a determinadas teorias, modelos e opiniões que levam eles a grandes perdas, né? Exatamente. A gente está vivendo uma realidade em que, por um problema do modernismo, né, da modernidade, a gente está escutando e dando a decisão na mão de pessoas que não têm muita relação com a realidade. Estão meio aéreas aí, meio voando. Mas tem um lado bom, né, Rocha? Que as pessoas estão começando a se incomodar com isso. As pessoas estão se incomodando com certeza. Então, antes da gente começar o nosso programa, antes de começar o assunto, eu queria agradecer a enorme audiência da semana passada, um monte de gente importante, economista, um monte de gente que está mudando opinião, que acreditava numa coisa, que está percebendo que o mundo precisa mudar. Então foi fantástico o programa, repercussão enorme. E sabe uma coisa muito legal também? Foi que o Nassim Taleb curtiu a nossa foto, o nosso programa. Explica aí como é que foi. Eu postei a nossa foto de estreia, né, do programa no Twitter, fiz a chamada e quem foi lá e curtiu? O nosso grande mestre Taleb. Muito legal. Muito Semana legal. Passada era umas 7 e pouco, 7h40, o Richard me chamou e falou, você não acredita. Mostra pra gente aí, por favor, Matheus, olha lá. Tá lá. Então, curtido por Foi rápido, Nassim foi logo depois do programa, hein? Com certeza, né? Deve ser o único conteúdo. Pode voltar aqui pra gente, por favor, Matheus. Deve ser o único conteúdo no Brasil, em português, que ele acompanha, né? Com certeza. Os alunos dele, o pessoal que faz matemática, faz ciência com ele, também tem acompanhado as nossas coisas. É a nossa turma. Nós vamos mostrar coisas interessantes, como, por exemplo, uma revista em quadrinho. Isso. Várias coisas estão acontecendo, mas vamos seguir o nosso programa, já tem bastante gente aí no ar, bastante gente interagindo. Acompanhe o programa, é uma das poucas oportunidades de você pensar fora da caixa no mundo dos investimentos, saber o que tem de mais moderno nos Estados Unidos, o que tem de mais moderno nas grandes instituições, a maneira como de fato a gente está mudando o modo como se pensa investimento. Então, Richard, você disse pra gente, o tema do programa é que os investidores não entendem direito, não sabem como funciona o mundo real. Quais são os pontos mais importantes do nosso programa de hoje? Olha, hoje, Rocha, a gente vai tratar também dessa questão da insatisfação das pessoas. Por que as pessoas estão tão insatisfeitas e não se sentem representadas, não estão mais confiando tanto nos métodos, estão questionando tudo? Elas têm um mal-estar no ar, né? Com certeza. A gente vai mostrar por que isso está acontecendo, a gente vai dar exemplos de personalidades, pessoas que não têm a pele em risco e quais são as consequências disso para o mundo. Como elas atrapalham o mundo, né? E quais seriam as soluções. Então, assim, a pessoa, você que está nos assistindo agora, você está incomodado com a situação no geral, você também está se sentindo inseguro nos investimentos, você já pesquisou, já estudou de tudo, e mesmo assim você não tem a confiança e não está obtendo os resultados que você acredita que deveria estar conseguindo, esse é o programa certo para você. Olha, a gente vai mostrar umas coisas assim, tá imperdível, viu? Se prepara que a gente vai ver umas coisas incríveis. E, Xande, por que as pessoas andam tão insatisfeitas, pouco representadas, os líderes, as pessoas que estão tomando decisão aí em todas as áreas mais importantes, não estão representando tão bem as pessoas e a gente está tão insatisfeito com o mundo?
Olha, eu acho que numa frase, pra gente resumir, né? As pessoas estão percebendo que as pessoas que têm o poder de decisão nas sociedades estão desconectadas com a própria realidade. Exatamente. Quer dizer, quem realmente deveria saber como tomar uma decisão, porque toma decisões que impactam a vida de milhares ou milhões de pessoas, tomam decisões erradas porque a gente já vê, não tem a pele em risco e estão desassociadas da realidade. Né? Exatamente. Então, as pessoas estão percebendo de fato que tem alguma coisa errada no mundo, tem um mal-estar. Adolescentes aí não estão conseguindo achar nenhum motivo, nenhum propósito para estar vivo. Os jovens estão saindo das faculdades sem ter emprego, sem poder estudar, continuar fazendo pesquisa. Pesquisadores estão saindo das universidades sem ter também bolsa, sem ter emprego. Então, por que isso está acontecendo? Por um lado, a gente tem um avanço tecnológico absurdo, e por outro, em termos de civilização, é só a gente dar uma passada nas redes sociais e a gente vai ver que tem alguma coisa de muito errado, né? Na forma como o ser humano anda interagindo, a forma como a gente está se construindo como sociedade, a gente vai mostrar os mecanismos que estão emperrando o processo evolutivo. Vou dar um exemplo. A blogueira que tem milhões de seguidoras, né, e que diz assim, você tem que se aceitar como você é, com as suas falhas, e ela gasta 20, 30 horas por semana se cuidando, tem patrocínio, não precisa acordar cedo, não precisa pegar o ônibus. A mesma metáfora, o mesmo exemplo acontece no mundo dos investimentos. Pessoas indicando investimentos, falando sobre empresas, falando e tomando decisão econômica sem ter a pele em risco, sem se comprometer. Quer dizer, fala para você fazer uma coisa, mas ele na mesmo, vida né, real faz outra. Diferente, né? Exatamente. Então, quais são as falhas que estão acontecendo na realidade? Quais são as falhas atuais? Por que as pessoas não estão conseguindo compreender o mundo real? Quais são as falhas básicas na compreensão do mundo? São 3 falhas básicas, assim, principais, e que elas são características daquelas pessoas que tomam as decisões sem ter a pele em risco e cometem grandes desastres. Que a forma como eles enxergam o mundo real não tem nada a ver com é totalmente desconectado com a realidade. O primeiro deles é que esse pessoal, eles pensam sempre, Roxo, de forma estática e não dinâmica. Então eles nunca pensam nos efeitos de segunda ordem, nas consequências. Então, por exemplo, vamos congelar os preços aí do frete dos caminhoneiros. É legal, pô, é bacana, mas não pensa nos efeitos de segunda, terceira ordem, os desdobramentos que vem. Vamos fazer um plano econômico aí. Ou, por exemplo, a pessoa vai fazer um investimento, eu tô comprando essa ação, Roxo, por causa dessa notícia. E não percebe que o impacto dessa notícia pode ter outros desdobramentos, outras consequências que não tem como a gente prever. Eu acho que uma forma simples de explicar essa diferença entre o mundo estático e o dinâmico é que a realidade não é uma foto, ela é um filme. E as pessoas que enxergam o mundo através de fotos de 2 dimensões chapadas, estáticas, não conseguem compreender que tudo tem um desdobramento e que as coisas podem ter consequências muito diferentes na frente por conta de combinações. A gente vai mostrar hoje no programa um exemplo real, assim, absurdo, dessa questão de pensar de uma forma estática e não dinâmica. A segunda falha também geral é que em todo o sistema complexo, o que é um sistema complexo? É aquele sistema que você tem zilhões de partes competindo, disputando, interagindo entre si. O que acontece quando você tem tudo isso acontecendo? Você perde a noção de causa e efeito. Você não tem uma visão muito clara do que está causando o que a gente fala de que é algo opaco, não é, Roxo? E as pessoas que têm essa característica de compreender o mundo real da forma incorreta, elas não consideram isso, pelo contrário, elas tratam o mundo como se fosse uma máquina, um mecanismo super facinho que você identifica causa e efeito e simplesmente vai lá e troca uma peça, não é verdade? Aquilo provoca aquilo, que provoca o outro, e é como se você já enxergasse o futuro e ele fosse claro, o que absolutamente não é verdade. Né? Quando você lê esse analista, essas cartas enormes, você recebe esse e-mail enorme, cheio de blá blá blá,
o que o cara está tentando te convencer? Que ele sabe exatamente o que causa o que vai causar o que vai acontecer com o mercado e o que vai dar lucro, e isso é absolutamente impossível pela própria natureza. Como é que tá a turma aí? Tem bastante gente interagindo? Tem bastante gente aqui. Olha, pessoal, vão enviando os comentários, as perguntas, críticas, sugestões. Tem o Caio Vicentino, o Gorete de Souza, o Gabriel Frota, o grande Rafael Rotz, aí, nosso parceiro aí do nosso grupo, Thiago Moraes, tá aí o pessoal... O Ender Silva, Alexandre Richard, aí estava sumido, estava dando palestra, estava dando uma boa circulada aí pelo país, a Fernanda Wengel. Continuem mandando as mensagens aí, pessoal, mas o que o Roxo falou dessa questão de pensar em termos lineares e de causa e efeito é uma das maiores armadilhas que você pode ter nos investimentos. Se você pensar de termos lineares, ficar procurando causa e efeito, uma coisa muito comum, no fim do dia, sobe ou cai a bolsa, vamos procurar a explicação por que subiu ou por que caiu e etc. É perigosíssimo isso. Eu chamo isso de obituário, né? Quando você, depois de um evento acontecer, você olhando em retrospectiva para tentar justificar o motivo pelo qual o mercado caiu ou subiu, tem pouca utilidade, porque sistemas dinâmicos cada vez vão se comportar de uma maneira diferente. Eu me lembro a primeira reunião que eu fiz de mercado numa corretora, eu tinha 18 anos, as pessoas sentavam e ficavam lendo o mercado e dizendo isso vai causar aquilo, então a bolsa vai subir, a bolsa vai cair, e a gente sempre estava errado. E você imagina que é só o cara pequeno, só o analista que é desimportante, que faz esse tipo de erro? Não. Gente que está falando para milhões de pessoas, está impactando milhões de investidores. Pessoas que estão tomando conta de países, né? Países inteiros estão fazendo isso. Galera, quer acompanhar de perto o conteúdo, o desdobramento do programa, o impacto dos nossos episódios, quer assistir conteúdos exclusivos que a gente vai produzir, está produzindo em textos, em vídeos, você tem que assinar a nossa lista VIP. A nossa lista VIP está sendo formada para depois a gente convidar para um treinamento antifrágil, treinamento de investimentos antifrágeis. Então, coloca aí pra gente, por favor, Matheus, o link. Então vocês vão receber o link aí. Se você está vendo no YouTube, também vai ter o link na descrição do vídeo. Então é só clicar. Mostra a minha tela aqui só para eu mostrar qual que é o endereço. O endereço é esse aqui, né? www.cursos.infomoney. Pode voltar aqui para mim? Então você vai ter o link, é só clicar, porque aí você vai começar a receber conteúdo exclusivo. Se você quiser também entrar no nosso grupo do Facebook, procura no Facebook Os Antifrágeis. Posta lá, manda pra gente uma foto. Esse grupo é muito querido pelo próprio Taleb. O próprio Taleb conhece o grupo, acompanha. Mais de 700 pessoas estão se tornando antifrágeis acompanhando o grupo. Então agora tem uma terceira falha que as pessoas cometem na hora de lidar com o mundo real, que é considerar simplesmente a ação e não a interação. E dentro de um sistema complexo, as partes individualmente não tem importância. O que importa é como essas partes interagem entre si. Então, por exemplo, se for pensar um exemplo mais fácil, teve a Copa do Mundo aí. Um time de futebol, você pode ter os melhores jogadores do mundo, mas a forma como eles vão interagir vai produzir o time. Um país, pode ter mentes individuais geniais, mas se eles não estão trabalhando em equipe de forma coordenada para produzir riqueza para aquele país, tecnologia, soluções, etc., as interações são essenciais. E as pessoas desconsideram isso. Então considera simplesmente... É como se eu pegasse um formigueiro, pegasse um pedaço dele e já escrevesse uma tese de como funciona o formigueiro. Quisesse analisar a vida das formigas e o formigueiro através de um único pedaço. Nesse momento, é muito importante ressaltar os eventos. Gente, evento no mercado e no sistema financeiro não é algo trivial. Eu venho, e o Richard, a gente vem analisando eventos há 20 anos. Se você acompanhar o meu canal, se você acompanhar os nossos programas, a gente fala, semana que vem vai sair o balanço da Petro, semana que vem tem o Supremo vai julgar isso, vai julgar aquilo. Não é simplista. Não adianta você ler o relatório de meia página da tua empresa de investimento que te manda e-mail e ela está dizendo isso vai levar aquilo, então faça aquilo, porque não é tão simples assim. As coisas têm consequências, têm expectativas, o mercado se antecipa, as informações já estão distribuídas, elas são assimétricas e tudo isso causa relações muito mais complexas. Então, toma cuidado com quem você está lendo, quem você está seguindo, porque se o cara explicar
algo complexo de uma maneira extremamente simples? Olha, amarrando as ideias em geral, então, por exemplo, se você está utilizando modelos, ferramentas ou sendo influenciado por opiniões que consideram o mundo como linear, bonitinho, estático, não considere interações e o mais importante, que é aí que eu destacaria, não tenha a humildade de simplesmente afirmar eu não tenho como prever os efeitos de segunda e terceira ordem, porque justamente eles são imprevisíveis. Por isso que, da mesma forma que eu tenho seguro da casa, que eu tenho seguro de carro, eu tenho que ter um seguro da carteira dos meus investimentos. Se você não tem isso, então você vai estar, quando vier a família da desordem, vai te despedaçar. A gente gosta de um discurso seguro, a gente gosta de quem fala seguramente, de quem dá listas de itens positivos para você tomar uma decisão, mas o fato real é que o mercado é muito mais arriscado e muito mais complexo e as coisas podem dar muito mais errado do que esse cara super confiante que você acompanha e segue te fala. Afinal, você tem uma única trajetória. Se você bater na barreira da ruína, é game over. Então você tem que usar ferramentas que consideram que o mundo é dinâmico, consideram que você tem uma única trajetória e para você se beneficiar do quê? Da volatilidade, da incerteza. Se você tudo tem que dar certo para você e você acha que você está prevendo algo ou está enxergando as relações de causa e efeito, olha, é questão de, se você tiver, detalhe, se você tiver com a pele em risco, é questão de tempo para você ser extinto. Com certeza. Vamos mostrar agora alguns exemplos muito clássicos, conhecidos, que o Taleb cita na sua obra e que são exemplos claros de falta de pé em risco. Grandes tomadores de decisão, pessoas importantes, fizeram grandes besteiras. Mostra pra gente aí como é que é esse primeiro, por favor, Richard. É o Robert Rubin, né? Que é o ex-secretário das finanças dos Estados Unidos. Mostra a foto dele, por favor. Isso, Robert Rubin, ex-secretário do Tesouro americano. Olha só a história dele, pode voltar para nós. Na década que antecedeu o grande crash mundial de 2008, ele trabalhava no Citigroup. E o que acontece? Ele recebeu mais de 120 milhões de dólares ao longo dessa década de indenizações. Bônus, etc. E o que acontece? Depois, ele saiu em 2008, você vê que o banco quebra, ele é resgatado com o dinheiro dos contribuintes. Aí o Taleb pergunta, será que o senhor Rubin, ele mandou um cheque ou apenas um pedido de desculpa? Não, simplesmente ele ficou apenas com o bônus e o ônus ficou com os contribuintes. Né? Então o que aconteceu? O Robert Rubin trabalhou no Citibank durante 10 anos, mais de 10 anos, recebeu 120 milhões de dólares nesse período. Depois ele se tornou secretário de Tesouro. Quando houve o crash, ele que fez o resgate, ele resgatou todos os bancos, inclusive o Citibank, e recuperou. E ficou com todo o dinheiro, os 120 milhões, não pediu desculpa para ninguém. Até hoje, esse resgate que ele fez nos bancos já gerou prejuízo de trilhões de dólares, né? Trilhões de dólares, quantas pessoas desempregadas, famílias destruídas, mas assim, a pessoa não tá nem aí. Ó, um outro cara simpaticíssimo, se você fosse na casa dele, ele é um cara super, todo mundo adora. Ele não é muito meu fã no Twitter, quando eu postei essa imagem que a gente vai botar aí, ele foi meio rude comigo, viu, Roxo? Ele ficou bravo. Esse cara se chama Paul Krugman, vamos olhar a foto dele aí. O Paul Krugman ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Isso. Quer dizer, é um gênio, deveria ser um gênio, em 2008, né? 10 anos depois dessa frase 10 anos depois. Então, vamos ver a frase afirmativa do Paul Krugman. O que ele fala aí nessa frase? Ele fez uma grande previsão aí pra gente mostrar a característica de pensar de forma estática e sem considerar efeitos pode mostrar de novo a de foto. Segunda ordem. Ele simplesmente disse, pessoal, que a invenção, a chegada da internet teria um impacto na economia similar a um aparelho do fax. Volta aqui pra gente então. Então a internet teria um impacto igual um aparelho de fax teve na economia. Você segue um ganhador do Prêmio Nobel. Você lê ele no jornal, você acredita nas coisas que ele fala, você toma suas decisões baseadas na opinião dele. E ele diz, em 1998, quando a internet estava nascendo, que lá por 2005 a internet ia ser tão desimportante quanto
um aparelho, uma máquina de fax. O impacto econômico seria igual o aparelho de fax teve na economia. É um dos maiores erros absurdos da história, né? E aí, e pra quem, geralmente o pessoal, quando eu postei isso, o Paul Krugman ficou bravo, teve pessoal que riu, viralizou, e teve o pessoal também que foi defender ele, só que aí o pessoal que é contra ele começou a postar todos os calls, né, as previsões que ele fez. Olha, depois eu ia precisar de uns 10 programas para mostrar desde zona do euro, o mesmo crash de 2008, da hipoteca, etc. Então, isso aí foi mais do mesmo. Por que o Paul Krugman, Paul Krugman dá opiniões tão erradas e continua dando e não aprende? Simplesmente porque ele não tem a pele em risco, ele não sofre com a consequência do erro dele. Então ele interrompe um mecanismo de aprendizagem. Como ele não leva uma pancada com cada erro, um prejuízo, para ele tanto faz, ele nem lembra, né? Se ele faz tantas previsões... Se esquece, toda semana escreve uma coluna, liga A com B, deixa um texto bonito, todo mundo motivado, esquece esse monte de bobagem. Sabe quem está assistindo a gente? Mandar um abraço? O mito aí, professor Alexandre Cabral. Alexandre Cabral também está no nosso grupo, um grande abraço para você, um cara incrível. Vamos mostrar um vídeo agora. Agora é forte, agora esse vídeo fortes, é do Bill Kristol, tá? O Bill Kristol é um analista político e ele fez uma defesa, super defesa da invasão, uma defesa muito forte da invasão do Iraque em 2003. Vamos ver o vídeo. Whatever else you could say about this war, let me just make one point. George Bush is not fighting this like Vietnam. We don't need to refight the whole history of Vietnam. Maybe that's the danger of Saddam. But it's not going to happen. It's not going to happen. This is going to be a 2-month war, not a Park Hill. year war. It's going to be 2 months, not 6 months. Hey, Brian, how's it going? Good, sir. What would you like to say? Não deu pra escutar tão bem o áudio, mas conta pra gente como é que foi esse vídeo, que ele fala. É um debate, quando estava para ocorrer a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, em 2003, e aí tava falando, olha, tem que invadir mesmo o Iraque, é a solução certa, e mais, a guerra será rápida e vai terminar o conflito em 2 meses. 2 meses. Não vai ter prejuízo, só vai ter ganho para os Estados Unidos e vai encerrar a guerra em 2 meses. Então, o senhor Bill Kristol, em cima de toda a sua inteligência, de todo o seu intelectualismo, disse que pode invadir o Iraque, que não tem problema nenhum. Tem efeito de segunda ordem, nenhum efeito, em 2 meses está resolvido. Essa foi a primeira afirmação dele. Depois de todo o problema trilhões da guerra, de prejuízo, trilhões e trilhões de prejuízo, milhares de mortos, milhares e milhares de mortos. Não acabou ainda hoje esse conflito? Novamente esse cara veio em vídeo. Mostra o segundo vídeo pra gente, por favor, Matheus. In 2003, and Senator Harry Reid, you're probably aware of this, tweeted a picture of you, former Deputy Defense Secretary Paul Wolfowitz, former Vice President Dick Cheney, with the line, quote, "The only thing I want to hear from Iraq War architects is an apology." What's your response? Well, Harry Reid's not going to get an insincere apology from me. I'm not a politician. I'm not apologizing for something that I think was not wrong. I think going to war to remove Saddam was the right thing to do and necessary and just thing to do. Então, o senhor Bill, explica certinho o que ele fala. Aí o que acontece? Depois de toda a tragédia que aconteceu, um senador falou, você fez essa previsão e você não vai nem se desculpar pelo seu erro. E ele disse, olha, eu não sou político, eu não tô nem aí, eu não vou me desculpar por nada, porque eu tô certo. Foi a coisa certa a se fazer. Então, assim, você vê, a pessoa que não tem a pele em risco, como o mecanismo de aprendizagem é interrompido e ela não tem remorso, ela não tá nem aí. Se esse cara tivesse que ter pego um capacete, um fuzil, e ter ido lá, trocar tiro lá na milícia, talvez ele tivesse mudado de opinião ou já não estivesse mais aqui para contar a história. Ou pegar o patrimônio dele e pagar, né, os custos da guerra. Mas como ele tá tranquilo na casa dele, ele ganha, independente se a coisa dá certo ou errado. Ele não tem nenhuma consequência as opiniões dele, ele continua falando as bobagens que ele quer. Nos investimentos, nas finanças, a mesma coisa. Nós vamos mostrar durante vários capítulos como é que isso é impactado de várias maneiras nos nossos investimentos. Agora outro exemplo muito incrível. Conta pra gente que exemplo é esse. Olha só, né? Anos antes do atentado de 11 de setembro, o Osama Bin Laden e a Al-Qaeda eram considerados rebeldes moderados. Então, os caras são legais, são guerreiros da liberdade. Então vamos armar eles, vamos treinar eles, que eles vão nos ajudar lá no Afeganistão. Eles vão ajudar no Afeganistão lá. O antissoviético Warrior puts his army to the road to peace. Então, tipo, é o guerreiro que ele é... O guerreiro da paz. Da paz. Então, os intelectuais
idiotas, como diz o Taleb, que não têm a pele em risco, que estão fragilizando o mundo, escrevem um artigo dizendo que o guerreiro antissoviético põe as suas armas no caminho da paz. Quer dizer, o guerreiro da paz, o Osama Bin Só teve um Laden. efeito de segunda ordem, o atentado de 11 de setembro e todos os desdobramentos que teve depois para o mundo, a geopolítica no mundo. Você vê que absurdo, né? Ó, um outro exemplo que você me falou, pra gente passar bem rápido, conta esse exemplo. Quem que é esse carinha aqui, ó? Olha, esse cara... Mostra a tela aí que esse cara... Eu assisti esse cara desde criança, o Peter Tuchman, com meu pai, quando eu assisti a Bloomberg lá com ele. É um corretor famoso, um broker lá da Bolsa de Nova York. Volta pra gente aqui, por favor, Matheus. E o que acontece? A Bolsa subia, ele comemorava... colocava o boné, dava 25 mil pontos, a bolsa caía, dava o crash, ele se jogava no chão, arrancava os cabelos, e ele sofria, e você fala, pô, esse cara, ele tá junto comigo lá. Eu gosto dele, esse cara é da bolsa. Ele tem a gana da bolsa, ele tem ações, a vida dele é isso. Aí perguntaram pra ele recentemente se ele tinha, quais ações que ele tinha na carteira. Sabe o que ele respondeu, pessoal? Que ele nunca na vida comprou uma única ação, porque ele não queria estar sujeito a perdas e ganhos para influenciar ele. Dá para acreditar? Olha as próprias palavras dele, né, do Peter Tuchman. Eu não como a minha própria comida. Como é que você pode acreditar e confiar em alguém que faz a comida para você comer, mas ele mesmo não come da própria comida? Então, totalmente fragilista, né? Esse é um problema muito grave, a gente vai discutir símbolo, né, muitas vezes, que é essa questão da pele em risco e a questão dos conflitos de interesse. Então, se eu começasse a me preocupar com lucros e perdas, eu ficaria menos concentrado no bem-estar do cliente. Quer dizer, é uma justificativa que poderia fazer sentido antes da gente entender a grande filosofia, a grande teoria do Nassim Taleb. Richard, quais são as consequências de não ter a pele em risco? O que está acontecendo com o mundo por esse grande problema de 1 a 2% das pessoas? É pouca gente, mas eles estão realmente entupindo o mundo. Quais são as consequências? O problema é que esses 2%, né, da população são as pessoas que estão tomando as decisões, falando como a gente deve pensar, comer, votar, decidindo rumos de países. E quando eles não têm a pele em risco, automaticamente, além de eles estarem transferindo os riscos para nós, sociedade, nós pobres mortais, interrompe o mecanismo de aprendizagem. Ou seja, eles não aprendem com os erros e continuam cometendo os mesmos erros. Então, por isso, se você está no processo eleitoral brasileiro agora e está surpreso com algumas propostas, simplesmente porque essa turma não tem a pele em risco, então eles vão continuar cometendo os mesmos erros. Teóricos fazendo promessas que não é possível cumprir, né, prometendo intervenções que são super arriscadas e está emperrando o processo de evolução, né? Exatamente, porque como é que funciona o processo de evolução em qualquer sistema natural? Você vai removendo as partes ruins, é um processo de seleção, de filtragem. A partir do momento que você tem essas pessoas aí que estão fazendo práticas, que se eles tivessem a pele em risco, eles deixariam de existir, deixariam de estar praticando esses atos, você interrompe esse processo de evolução. Então alguém está morrendo no lugar deles. Então assim, é um absurdo. Então você vê que a civilização, de um lado tecnológico avançando, mas por outro, com essa turma aí sem a pele em risco, está emperrando esse processo de evolução. A gente não está aprendendo e segue cometendo os mesmos erros. Não é à toa que você tem tantas crises seguidas das outras, né? Como é que uma criança aprende a não pôr a mão no fogo? Exatamente. Se queimando. Se não há dor, se não há sofrimento, se não há skin in the game, não há aprendizado. Quais são as medidas, inclusive medidas muito importantes, urgentes, que precisam ser tomadas para a gente voltar a colocar o mundo no caminho certo da evolução? Quem não assume riscos não deve estar à frente de decisões pela coletividade. Só pode estar aquele que está sujeito às consequências dos atos dele. Então, a gente tem que reverter isso. A gente colocou num pedestal lá uma turma, né, que não tem a pele em risco, tanto faz, né, eles só ficam com o bônus, o ônus eles transferem para nós, não aprendem com os erros. E aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que reverter isso, porque todos nós, né, aqui assumimos riscos, né? Então a gente responde pelos nossos atos, né? A gente enfrenta as consequências dos nossos atos, não é, Roxo? O Taleb tem frases incríveis nesse livro, ele se aprimorou muito, é muito legal, e ele fala o seguinte: só deveriam dar opinião aqueles que estão fazendo. E aqueles que estão falando e não fazem nada deveriam ficar quietos. Simples assim.
né? Não dá pra gente ter só pessoas opinando. Quem dá a opinião, quem diz o que é pra fazer, quem toma a decisão, tem que ter as consequências juntos, simples assim. E o interessante é que toda a obra do Nassim Taleb, como ele é um cara muito erudito, ele sempre traz metáforas e comparações com seres mitológicos, com a mitologia grega, e o ser mitológico que ele traz para o Skin the Game é do nível dos outros, é incrível. Conta pra gente como é que é esse ser, quem que ele é. Ele trouxe da mitologia o gigante Anteus, né? Ele é filho da mãe natureza Gaia e do Poseidon. E ele tem uma característica, ele vivia no deserto da Líbia e todo mundo que cruzava o caminho dele, ele desafiava para uma luta de wrestling, né? Aquela luta greco-romana lá, de agarra-agarra. E ninguém conseguia ganhar dele, porque ele nunca se cansava. Por quê? Qual é o segredo dele? Ao estar em contato com o solo, a mãe natureza renovava as forças do gigante Anteus, então ele era imbatível. Aí ele cruzou o caminho do Hércules, quando ele estava naquele processo dos 12 trabalhos, né, Roxo? Exato. E aí o Hércules percebeu que, pô, esse cara, eu tava quase ganhando dele, e só foi ele tocar no solo, ele ficou forte de novo. E aí o Hércules descobriu que o ponto fraco dele era esse. Então ele tirou o gigante Anteus do contato do solo, enfraqueceu e derrotou ele, porque aí ele ficou longe e não tinha mais como renovar as forças. Então tem uma mensagem final importante. Para quem não entendeu a mensagem, a metáfora é isso. Não podemos tirar o pé do chão, não podemos sair da realidade, não dá para separar o conhecimento do contato da realidade, né? Não dá. Os únicos pessoas e teóricos que podem se ausentar da realidade são matemáticos, artistas e cientistas puros. O resto tem que manter o pé com a realidade, tem que fazer um trabalho prático, heurístico, porque senão a gente vai ter o mesmo destino do gigante Anteus. O mundo vai entrar em colapso novamente, porque a gente está desaprendendo a tomar decisões, porque as decisões estão dissociadas à decisão das consequências da decisão, e isso é muito, muito grave, né? Então, essa é a mensagem de hoje. Mostra de novo pra gente, por favor, o gigante lá. Pode voltar pra gente. Então, não podemos sair da realidade. Tudo que for muito complexo, muito abstrato, que não for prático, não funciona. E novamente, Matheus, coloca o link lá pra gente. Você que está vendo aí o programa, clique no link e entre na nossa lista VIP para receber os conteúdos, as novidades. Vem muita coisa boa por aí. Richard, muito bom. E o público aí? Foi bem bacana, o pessoal interagindo bastante. E, Roxo, conta qual é o episódio 3, né? Episódio 3, para mim, particularmente, eu tô ansioso porque ele é... Legal. Episódio 3 nós vamos falar de crises, bolhas e mais crises. Nós vamos falar dos fatores que fragilizam qualquer economia e por que as bolhas são inevitáveis. Então a gente vai mostrar matematicamente como nascem as bolhas e para o desespero das pessoas, por que elas são inevitáveis e são até um processo natural que você pode esperar aí em diversos ativos. E vou trazer uma bolha que pouca gente conhece, Roxo, que é a bolha das ações do boliche dos anos 50 nos Estados Unidos. Aí você vai ver como as bolhas são inevitáveis. Eu quero ver com certeza, e você vai aprender uma maneira de ganhar dinheiro. Primeiro, né, se antecipando e também se protegendo, não estando do lado errado da crise, do crash, não tendo exposto porque ao ele risco é esmagador. Da ruína. Quando o crash chega, não adianta stop, não adianta nada, ele é esmagador. Então vamos aprender a sobreviver e a ganhar dinheiro com as crises e com os crashes. Richard, muito obrigado a todo mundo, uma ótima quarta-feira à noite, um ótimo fim da semana e tudo de bom até semana que vem. É isso aí, pessoal, um grande abraço, até semana que vem.